Muito bem-vindos a mais um estudo sobre Daniel 9, sobre as 70 semanas. Vamos ver se a gente gasta menos de 70 semanas para falar sobre as 70 semanas. Mas é um assunto muito denso, muito condensado aqui nesses poucos versículos, e principalmente naquilo que se trata do futuro. Só com a ajuda e a revelação de Deus. Nós precisamos desse entendimento que o anjo Gabriel veio para trazer para Daniel. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor, não só nesse momento, mas dia a dia, momento por momento, que nós possamos ter realmente um coração aberto, um coração sábio, para podermos entender o que Deus quer nos mostrar sobre esses últimos acontecimentos. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor. É o Senhor quem revela, é o Senhor que tem a sabedoria, o Senhor quem mostra, como Daniel falou, o Senhor que controla os reinos, os acontecimentos, o Senhor também abre os corações daqueles que estão abertos para Ti, que mostra a sabedoria, mostra a revelação. Então nós realmente dependemos de Ti, Senhor. Tem muitas coisas que não sabemos, não queremos ter nenhuma presunção de achar que podemos ter todas as respostas, mas queremos em humildade, com corações quebrantados diante de Ti, corações humildes, sabendo, Senhor, que é o Senhor que muda todas as coisas dos acontecimentos atuais, é o Senhor que está guiando os acontecimentos, mesmo dando liberdade para nós e para todos os seres humanos de aceitar ou não aceitar, de entrar em acordo contigo, de cooperar contigo ou não. O Senhor está dirigindo os acontecimentos e por isso, Senhor, nós sabemos que só o Senhor pode nos preparar, só o Senhor pode conduzir, mesmo quando tudo parece perdido, só o Senhor pode conduzir para um final vitorioso, que é o que nós vemos na Tua Palavra. Revela-nos mais um pouquinho, abre o nosso coração, aguça o nosso coração mais, para desejar entender as Tuas coisas, Senhor. Nós não estamos aqui para colocar um ponto final em nenhuma interrogação, mas nós estamos aqui para buscar de Ti e para desejar mais aquilo que o Senhor quer nos revelar. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, depois de várias aulas, preparando o caminho para essa última semana, já temos falado algumas coisas sobre a última semana, a 70ª semana. Finalmente vamos, essa folha aqui já era da semana passada, mas são os acontecimentos. Nós queremos focar agora nos acontecimentos. Eu enfatizei muito que antes de pensar nos acontecimentos, antes de ter qualquer entendimento sobre a sequência, sobre a cronologia, sobre aquelas coisas que nós todos queremos saber, quando que vem, como é que eu vou saber que começou a última semana, quais são as coisas que vão realmente acontecer. Antes de ter todas essas respostas, nós precisamos entender a mensagem, nós precisamos entender qual o propósito de Deus, o que Deus está falando, não somente na última semana, mas qual é todo o propósito de Deus, qual que é a linha de Deus nessa revelação. Então, nós já gastamos várias aulas falando sobre isso. Então, agora, espero que com algum entendimento sobre isso, que possamos ter mais preparação para falar dos acontecimentos, que nós já citamos. Só vou lembrar aqui que tá. Eu vou ler o versículo 26 e 27, porque estão muito interligados. Daniel 9, 26 e 27, fala que depois das 62 semanas será cortado o ungido, ele não será mais, ou nada dele, ele vai ficar com nada. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Entendemos que tudo isso estava se referindo ao ano, à morte de Jesus,
por volta do ano 30, e depois a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Então, o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Algumas pessoas entendem isso se referindo tudo ao ano 70. Eu tenho uma visão, uma possibilidade de que esse final do versículo está se referindo a todo esse intervalo, desde o ano 70 até agora, não só a destruição de Jerusalém em 70, mas as destruições, as perseguições, e principalmente pensando em Jerusalém. Segundo alguns autores, eu não sei se isso é um número aproximado, mas alguns falam que Jerusalém foi destruída 20 vezes. 20 vezes, talvez incluindo o ano 70, mas 20 vezes durante esses 2000 ou perto de 2000 anos, Jerusalém. Então, quando fala até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações, eu penso que pode estar se referindo a todo esse intervalo que tem acontecido desde aquela destruição até agora. Hoje nós vemos Israel florescendo. Se você for visitar Jerusalém, é uma cidade vibrante, é uma cidade, tem uma parte antiga, mas uma parte moderna. Então, é uma cidade reconstruída, uma cidade cheia de gente, é uma cidade que tem muita defesa, né? A nação de Israel, a cidade de Jerusalém, eles têm muitas defesas, armamentos e tudo. Então, mas até o fim haverá guerra. Nós vamos então falar agora um pouco sobre o que vai acontecer na última semana, versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Antes de seguir, eu não sei se eu já chamei atenção a isso, nesses poucos versículos, 24 a 27, esses 4 versículos, 3 vezes ele fala sobre algo que é determinado. Claro, tudo que Deus está prevendo, está profetizando, está dizendo que vai acontecer aqui, tudo Deus está determinando. Mas ele usa esse termo 3 vezes. Então, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas. Então, Deus determinou que tem um período, um período que 490 anos, mas como tem dificuldade para saber exatamente quando começou, mas na história, pelo menos aproximadamente, a gente sabe. Mas o final, como tem essa lacuna, esse tempo que o relógio de Deus parou, então nós não sabemos exatamente de acordo com o nosso calendário. O que ele disse 70 semanas estão determinadas. Então existe realmente algo determinado, Deus planejou algo em resposta a Daniel. Deus está mandando um recado dizendo, olha, tem algo, tem um tempo, tem um plano para que tudo que você pediu, tudo que você intercedeu, realmente aconteça. Então, 70 semanas estão determinadas. Depois, no versículo 26, a segunda determinação, essa que eu acabei de ler, até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Então, Deus também determinou, como eu falei, existe a possibilidade de todo esse versículo 26 se referir ao ano 70, Deus determinou que haveria uma nova destruição de Jerusalém, depois de Daniel, uma nova destruição do santuário. Então, estão determinadas essa desolação, essa destruição, mas olhando hoje pela história, nós podemos ver que houve uma determinação também em relação a todo esse período de desolação, todo esse período que sobre a cidade de Jerusalém e a nação de Israel, pessoas que visitavam Israel no século XIX, não, assim, mais próximo do século XX,
Pessoas famosas, tem um autor famoso norte-americano, Mark Twain, que visitou lá e ele descreveu, ele falou que tudo era um lugar, assim, tinha gente morando, mas ele viu muita desolação, assim, o lugar, a terra e a própria cidade de Jerusalém estava sob o domínio dos turcos, do Império Otomano, mas depois de muitas guerras e muitas desolações, se você der uma olhadinha na história, realmente houve uma desolação determinada sobre a terra de Israel durante todo esse período da história. Agora reviveu, voltou a ser habitada, está prosperando, é uma nação que chama atenção das notícias mundiais. É uma das poucas nações que tem armamentos nucleares, enfim, é uma nação pequena, mas forte. Mas o que vai acontecer no fim também? E aí no versículo 27, a terceira determinação, graças a Deus, é uma determinação sobre o anticristo, sobre o assolador. Então, todo o versículo 27 fala, claro que tem diferentes interpretações, mas entendemos que o versículo 27 fala sobre o anticristo, que vai confirmar uma aliança, que vai cessar o sacrifício, que vai trazer destruição, mas ele vai fazer isso até, e essa é a parte mais, assim, é meio obscuro, mas a parte mais esperançosa de toda essa profecia. Claro que é maravilhoso saber que o ungido viria no tempo de Daniel, mas o jeito que está aqui fala sobre a morte do ungido. Então, de toda essa profecia, mesmo falando da restauração de Jerusalém nos tempos angustiosos, a parte mais esperançosa, a parte que aponta realmente para tudo que ele fala no versículo 24, que vai ter um fim aos pecados, vai ter uma restauração completa, é essa frase final, que esse assolador é esse que vai encarnar, que vai manifestar como nunca antes na história o poder do dragão, o poder da besta, do sistema de Babilônia, o sistema que é contra o reino de Deus. Esse pequeno chifre, esse anticristo que vai trazer assim a maior afronta, a maior ameaça. Deus não é ameaçado, mas assim ele vai levantar a maior ameaça contra o próprio Deus e contra o povo de Deus. Esse assolador tem uma destruição determinada que vai ser derramada sobre ele. Então, isso são as três coisas que estão determinadas nesse trecho, ok? Então, só lembrando aqui, também falamos sobre isso, mas nosso assunto hoje, então, para entender esses acontecimentos desculpa, eu passei aqui, mas eu nem li aqui essa folha. Então, acabamos de ler o versículo, quais são os acontecimentos concretos, o que ele está falando que vai acontecer na última semana? Vai ter uma aliança. Alguns falam que é Deus fazendo aliança, outros anticristo, mas vai ter uma aliança. Vai ter uma cessação de sacrifícios. Vai ter uma abominação, né? Vem na asa de abominações. Nos outros, eu coloquei abominação da desolação, que é o termo que é usado em outros textos de Daniel e também por Jesus. Aqui no versículo 27 ele fala sobre a asa das abominações. Tem diferença, esse versículo é tão difícil que tem traduções bem diferentes, mas sobre a asa das abominações. Então, vai cessar o sacrifício. E essas duas coisas são muito interligadas, como eu vou mostrar daqui a um instante. Então, vai cessar o sacrifício e vai ter uma abominação, ou aqui até fala a asa das abominações. Então, vai ter uma abominação terrível. E quem está fazendo isso? Alguém que é chamado de assolador, ou destruidor. Então, essa figura está forte aqui, mas no final tem a destruição desse assolador. Ok? Então, esses são os acontecimentos. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós podemos descobrir
como eu também falei na última aula, a gente não deve basear toda uma escatologia ou toda uma doutrina sobre um único versículo ou uma única passagem, porque você precisa de outras passagens para confirmar, para entender melhor. Então, nós vamos tentar fazer isso hoje, ver assim, em outros textos, comparando e vendo o que nós podemos dizer sobre esses acontecimentos, ok? Esses são os desafios que nós temos falado, as dificuldades para entender. Nós já falamos sobre isso, se a última semana é passado ou futuro. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esses pontos aqui. Eu já citei isso, mas se nós pensamos que a última semana é futura, não passado, mas ainda temos a opção de dizer se é 7 anos, toda a semana ficou para o fim, ou só metade. Por que teria essa dúvida? Por que nós dividiríamos? Bom, no próprio versículo 27, ele fala sobre a metade da semana. Então, lembrando, já falei isso, mas lembrando que a chave é a identidade do pronome ele. Se, no versículo 27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Muitos argumentam que é o anticristo, porque o último pronome que falou no versículo 26, o último nome que falou no versículo 26, não foi ungido. O versículo 26 fala do ungido que é cortado, mas depois fala o povo do príncipe que há de vir. Então, muitos identificam com esse príncipe. Mas tudo isso aí é bem obscuro, porque o príncipe que há de vir, no versículo 26, é o príncipe, o general Tito, que depois se tornou imperador, e que foi ele que comandou o exército que destruiu Jerusalém. Então, mas a última semana, nós não estamos falando mais de Tito, e nem necessariamente de alguém de Roma ou da Europa. Então, mas tem muitas teorias e muitas explicações em relação a isso. Mas a questão é, quem é esse ele? Então, se você argumentar que é o anticristo, porque o último personagem que apareceu no versículo 26 foi o príncipe, o povo do príncipe. Mas mesmo assim, como eu falei, é meio ambíguo. Então vamos partir para uma outra maneira de identificar esse ele. Versículo 27, de novo. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Tá, então ele confirmará uma aliança. A aliança é uma coisa boa, muitas vezes. Mas a Bíblia fala de alianças erradas. Então, quem é que está confirmando uma aliança, confirmando uma aliança com muitos por uma semana? É o mesmo que, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, nós vamos rapidamente identificar, eu vou só passar bem rápido tem mais 3 passagens em Daniel. Então, assim, é importante comparar com outros textos. Às vezes você encontra um outro texto numa outra parte da Bíblia, mas é mais interessante ainda encontrar, como é o caso, dentro do próprio livro de Daniel, porque as diversas revelações que ele recebeu, claro que são revelações que estão em harmonia uma com a outra. Então vamos lá. Vamos ver 3 outros lugares em Daniel que fala sobre alguém que vai fazer cessar os sacrifícios, porque o ele que confirma uma aliança com muitos é o mesmo que faz cessar o sacrifício. Então vamos lá, Daniel 8, nós já estudamos esse capítulo. Daniel 8, ele fala dos 2 animais, né, do carneiro e do bode, representando a Pérsia e depois a Grécia. O bode tem
um grande chifre, que era Alexandre o Grande, e depois desse grande chifre nasceram 4 chifres, Daniel 8:8. Depois desses 4 chifres, versículo 9, surge um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, versículo 10, ele se engrandece até o exército do céu. E alguns dos exércitos, as estrelas desse exército, ele deitou por terra, pisou. Versículo 11, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Que se está falando do céu, o príncipe do exército é Jesus. Até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo. Então, aqui fica muito claro, quem está tirando o sacrifício contínuo? O pequeno chifre. Quem é o pequeno chifre? Ele teve um cumprimento histórico em Antíoco, Epifânio, mas como a própria abominação da desolação. Olha aqui, ó. Versículo 11, 8:11. Dele tirou o sacrifício contínuo, o lugar do seu santuário lançou por terra, o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, de novo, por causa das transgressões, lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo? O que é a visão do sacrifício contínuo? É quando foi tirado. E da transgressão assoladora, ou da abominação da desolação, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Então, aqui em Daniel 8, ele fala 3 vezes do sacrifício. 3 vezes, sempre associando ao pequeno chifre e também associando à abominação da desolação. Então, nós temos aqui que nessas várias visões que Daniel recebeu, ele vê um pequeno chifre, no capítulo 7, mas lá não fala do sacrifício contínuo, mas ele vê um pequeno chifre que faz guerra contra os santos. Então ele vê esse pequeno chifre no capítulo 7, ele vê o pequeno chifre no capítulo 8, e ele vê alguém, não chama de pequeno chifre, no capítulo 11, que nós ainda vamos estudar, mas vamos lá. Daniel 11. Versículo 31. O Daniel 11 é um capítulo muito difícil. Eu fiquei muito tempo assim, sem... assim, ele tem muitos detalhes sobre o que ia acontecer na época de Antíoco Epifânio, um pouco antes, um pouco depois. Tem muitos detalhes, muitas coisas já aconteceram, mas como nós temos visto várias vezes na profecia, essa mesma profecia que falou de coisas que aconteceriam nesse período, em torno do período dos Macabeus, um pouco antes e durante, esse período também aponta para o fim, porque tem muitas coisas aqui que não aconteceram e não dá para você encaixar naquele tempo. A mesma coisa Daniel 8, que acabamos de ler. Tem a ver com a Grécia e os 4 reinos que surgiram depois de Alexandre o Grande, e o pequeno chifre, tem a ver com aquela época? Tem, mas tem muito a ver com o tempo futuro, porque muitas coisas não se cumpriram naquela época. Então, aqui no versículo 31, Daniel 11, 31, dele sairão os braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, aqui também, quem está tirando o sacrifício, quem está fazendo a abominação da desolação, claro que não é Deus, é alguém que se levanta contra Deus e está lutando contra o povo de Deus. E a última vez que aparece, a terceira vez, fora Daniel 9, está no último capítulo 12,
12, versículo 11. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, quem vai tirar? E posta a abominação desoladora. Então nós temos aqui essa ligação, a cessação dos sacrifícios e a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Então, o importante aqui, eu li esses textos para explicar quem é o Ele. O Ele que faz a aliança é o mesmo que tira o sacrifício, é o mesmo que coloca a abominação da desolação, ok? Que aliança que é também, nós temos várias coisas aqui para falar, mas antes eu vou falar sobre uma outra coisa. Nós estamos procurando entender aqui qual é o contexto, qual é a ligação que nós temos entre Daniel 9 da última semana e as outras profecias que nós temos na Bíblia sobre o fim dos tempos. Então vamos falar rapidamente sobre os 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade de uma semana, de 7 anos. Então nós falamos assim, será que são 7 anos no fim ou será que são apenas 3 anos e meio? Então isso depende de quem é o Ele. Se o Ele fosse Deus, então nós podemos dizer que a primeira metade da semana foi o ministério de Jesus. E só 3 anos e meio no fim, que são, só 3 anos e meio que vão para o fim, que são da tribulação. E como já mencionei, em nenhum outro lugar, nem outros profetas ou outras profecias, mas os 2 livros que falam sobre isso são Apocalipse e Daniel, em nenhum lugar fala 7 anos, somente 3 anos e meio. Nós temos aqui 7, contando com Daniel 9, né, seriam 8 vezes, mas quando fala em Daniel 9, ele fala no meio da semana, ok? Então são 3 anos e meio. Mas que fala especificamente de algum período que seja 3 anos e meio, nós temos 7 passagens, 2 em Daniel e 5 no Apocalipse. Então, vamos só rapidamente, não é o nosso propósito estudar todos esses textos agora, mas só para a gente ter uma ideia do que acontece nos 3 anos e meio, para a gente poder ter um pouco mais de entendimento, sim, o que está acontecendo, quais são os acontecimentos. Será que quando fala dos 3 anos e meio, também está se referindo aos mesmos acontecimentos dessa última semana? Esses 3 anos e meio que falam em outras passagens são também referentes a essa última semana? Então vamos lá. Daniel 7:25, naquela visão de Daniel, fala que está falando sobre o pequeno chifre, sobre, né, o que ele vai fazer. Ele se exalta contra Deus, ele fala coisas grandes, ele domina, né? E aí nesse versículo 7:25 ele fala que os santos serão entregues nas mãos dele por, acho que é tempo, né? São várias expressões que usa, né? Nesse caso é tempo, tempos e metade de um tempo. Tem 3 expressões diferentes que esses textos usam, eu não coloquei aqui, né? Mas são 3 expressões diferentes que são equivalentes. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, então 3 anos e meio. Aqui fala de tempo, tempos e metade do tempo, quando os santos são entregues nas mãos do anticristo, do pequeno chifre. Então, o que vai acontecer nesses 3 anos e meio? Vamos ajuntando aqui e vendo se isso se refere ou não ao mesmo período que está falando na última semana de Daniel. No último capítulo de Daniel, 12:7, até se faz a pergunta, né?
alguém pergunta lá a um anjo, né, nessa visão de Daniel, e falou assim: quanto tempo haverá até o fim de todas essas... Aqui a minha tradução fala maravilhas, mas não são maravilhas no sentido de coisas boas. São coisas assim de você se admirar, dessas coisas fantásticas, dessas coisas tremendas que vão acontecer. E aí o homem vestido de linho estava sobre as águas do rio, levantou a mão direita, a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. Então essas duas passagens falam tempo, tempos e metade de um tempo. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Duro isso, né? Destruição do poder do povo santo. Então, tudo isso combina com o texto de Daniel 9, 27, né? A última semana, porque fala de uma aliança, mas fala que vai cessar o sacrifício. Ele cita isso depois do versículo 11, ele cita de novo, né? Já li, o sacrifício contínuo. E ele fala de assolação, ele fala de abominações. Então vai haver esse período de realmente os santos entregues na mão do anticristo, o poder do povo santo sendo destruído. O 9:27, esse da última semana. Vamos ver o que fala no livro de Apocalipse. Apocalipse 11:2. E lembre, assim, nós não vamos entrar lá no livro de Apocalipse, que teria que falar muita coisa, mas o capítulo 11 do livro de Apocalipse é no meio das 7 trombetas. No meio não, no fim já. Então já foram 6 trombetas. Seja como for a interpretação das trombetas, a 7ª trombeta, que acontece ainda no capítulo 11, no final, é a volta de Jesus, como fala em Daniel. Todos os reinos se tornarão os reinos do Senhor e do seu Cristo. Então, quando fala aqui 11:2 e 11:3, está exatamente nesse intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. É o tempo do fim. E ele fala assim que os gentios vão pisar a cidade santa por 42 meses, que é outra expressão para os 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo, aqui fala de 42 meses. E logo em seguida fala que ele vai dar poder para as 2 testemunhas. Então, são coisas acontecendo simultaneamente. Essa parte de gentios pisando a cidade santa tem muita relação com a última semana de Daniel, porque está falando sim sobre a assolação, sobre a abominação, os gentios pisando a cidade santa. Então, vemos que está falando do mesmo período. Agora, 11:3 fala de um outro lado, que não fala em Daniel 9. Fala que ele vai dar poder para as suas 2 testemunhas profetizarem durante 1260 dias, que também são 3 anos e meio. Então, nós temos também esse mesmo período de tempo. Então, 1260 dias, e isso fala de uma coisa muito boa que vai acontecer no fim. Como Jesus falou, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim, como testemunho. E Apocalipse 11:3 fala que ele vai dar poder para as 2 testemunhas, eles vão profetizar para nações, para reis, ele vai levar um testemunho forte nesse mesmo período em que o anticristo está dominando, em que os santos estão sendo perseguidos, em que os gentios estão pisando a cidade santa, em que o poder do povo santo está sendo destruído. Então são coisas que acontecem simultaneamente. Depois nós vamos para Apocalipse 12. Na verdade, os versículos 6 e 14 são 2 vezes, falam de 1260 dias. Versículo 14 fala tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui, tempo, tempos e metade de um tempo.
e o versículo 6 fala de 1260 dias, mas fala da mesma situação. Uma mulher vestida do sol, né? Também tem várias linhas de interpretação. É Israel, é a igreja, Israel e a igreja juntos. Mas é a noiva, a mulher é a noiva, ela é linda, ela está vestida do sol, ela é radiante. É o povo de Deus que está sendo preparado para receber seu noivo. Então, essa mulher, ela dá à luz um filho varão, o dragão quer devorar o filho é arrebatado, não consegue pegar, e ela vai para o deserto. Então, nos 2 versículos fala sobre a mulher sendo protegida e sustentada durante 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo. Então, aqui nós temos que, simultaneamente, ao mesmo tempo que está havendo perseguição, ao mesmo tempo que está havendo um forte testemunho, ao mesmo tempo em que o poder do povo santo está sendo destruído pelo anticristo, Deus está protegendo, mas depois tem alguns que são perseguidos. Então é um cenário complexo. Tem perseguição, tem proteção, tem testemunho, muitas coisas acontecendo no mesmo tempo. E veja só como a gente não pode ficar muito preso em, sim, eu sei exatamente como vai acontecer. Eu só estou enumerando aqui as coisas que falam na Bíblia sobre os 3 anos e meio. E a última referência é no capítulo 13, versículo 5, onde está falando da besta, fala do dragão, fala da besta que surgiu do mar e depois da besta que surgiu da terra, mas essa besta que surgiu do mar, ela recebe autoridade durante 42 meses. Então, mais uma vez, esse período de 3 anos e meio, e versículo 7 fala que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso confere com Daniel 7. Então, o que eu quero mostrar é que todas essas coisas vão se encaixando, não são coisas contraditórias. Mais uma vez, a questão só fala de 3 anos e meio, nenhuma passagem fala de 7. Só em Daniel que nós temos essa descrição. Eu não acho que está errada, só acho que a gente não tem uma comprovação, a gente não sabe, tem muitas coisas que ainda podem estar obscuras, mas é só de Daniel 9, 27, que nós temos essa ideia. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, ok? Então daí que vem essa ideia que o anticristo vai permitir a reconstrução do templo na primeira metade, ele vai conseguir uma paz, tem vários versículos nos profetas e no Novo Testamento que falam de paz. Quando fala que tem paz, aí tome cuidado, porque aí vem repentina destruição. E então nós temos aí a situação que é descrita e que pode ser que o anticristo vai estabelecer paz. Eu acho que isso não é só Daniel que fala isso. Daniel fala de uma aliança. Agora, vários lugares falam de como o anticristo vai ser traiçoeiro. O próprio capítulo 8 que nós lemos fala assim que ele vai saber dominar, ele tem estratégias, ele tem um poder que não é dele, de convencer as pessoas. Daniel 11, que nós vamos estudar ainda, fala desse anticristo que vai fazer uma aliança quando todos parecem estar tranquilos, Então nós temos esse cenário. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria então agora falar sobre esses acontecimentos, apontando para o que nós podemos esperar, ok? Então nós falamos sobre o ele que faz aliança. Se é o ele que faz cessar o sacrifício e coloca a abominação da desolação, tem que ser o anticristo e não Deus. Se é o anticristo, então nós colocaríamos os 7 anos no fim,
porque ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Então nós estamos assim, eu não estou colocando nada disso como palavra final, como ponto final às interpretações, de jeito nenhum. Mas estou mostrando assim, o que nós podemos deduzir, o que nós podemos estudar e o que nós podemos concluir, sempre nos mantendo em aberto, sempre nos dizendo, Deus, não sei, eu quero entender, eu quero estar atento, eu não quero estar com meus olhos fixos, tem que acontecer desse jeito, se não acontecer desse jeito, não é. Muito cuidado com isso. Mas, então, se o ele de Daniel 9:27 é o anticristo, então a aliança que ele faz é uma aliança falsa, ok? Então, tem vários textos, mas eu não vou ter tempo para ler todos, mas eu quero ler um em Isaías 28, que ele fala muito sobre uma aliança falsa, e eu acho que ajuda a gente um pouco a ter essa ideia. Que tipo de aliança que está fazendo e por quê? O que significa? Qual o significado de fazer uma aliança com o anticristo? Isaías 28 não é um texto que talvez você possa dizer está falando especificamente do tempo do fim, é sempre aquele princípio. Ele estava falando sobre uma situação que ia acontecer no tempo dele, ou próximo do tempo dele, mas apontava para algo final. Então, o capítulo inteiro assim é bem interessante. Eu só vou ver se que eu posso procurar aqui algumas passagens, alguns versículos nesse capítulo, né? É uma profecia de juízo sobre Efraim. Efraim seria representativo das 10 tribos, que ainda tinha esse reino no tempo de Isaías, mas ele estava falando sobre a soberba. Efraim estava muito orgulhoso. Eles no versículo 1, né, a soberba dos bêbados. E muitas vezes a Bíblia usa isso, Joel usa muito essa metáfora de embriaguez para falar do povo de Deus que fica bêbado com, assim, às vezes até com as próprias coisas de Deus, mas fica bêbado no sentido assim, não fica olhando para o coração de Deus, fica voltado para si, se enchendo. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele tem um lado, assim, as pessoas que usam dons, que entram, às vezes, em manifestações que trazem alegria e regozijo, mas não sendo baseado na presença santa de Deus, podem ficar embriagados. A igreja pode ficar embriagada com sucesso, com seu status, com poder, com números, com tudo que tem. Então, a embriaguez é muito perigoso, muito perigosa. Versículo 2: o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele violentamente a derrubará, a cabeça, a glória de Efraim, ele a derrubará por terra. E Daniel fala muito sobre isso, né? Sobre a profecia de Daniel e outras passagens falam sobre a destruição que vem como uma inundação. Então, algo que vem assim, sabe, quando uma barragem rompe, nós temos esses exemplos no Brasil recentemente, mas é uma coisa que vem assim de repente. Tem histórias de pessoas que estão brincando numa cachoeira e de repente vem uma torrente de água e leva embora. Então essa é a ideia assim, de que as pessoas estão tranquilas e de repente vem uma torrente, uma inundação que traz destruição. Então ele fala sobre isso, né? Sobre versículo 7, esses erram por causa do vinho, os sacerdotes e os profetas erram por causa de bebida forte, etc. Né? Então ele fala assim, olha, eu vou ter que ensinar sabedoria para esses sacerdotes
e esses profetas que estão errando, irmãos, com muito temor, com muita... Eu não tenho nenhuma alegria em falar isso e nenhuma presunção de achar que eu sou melhor do que qualquer pessoa. Mas eu sinto profundamente que nós estamos vivendo em tempos em que muitos sacerdotes, muitos profetas de Deus, muitos homens e mulheres de Deus estão falando coisas que não estão de acordo com o coração de Deus. Então Deus está falando assim, a quem se ensinará o conhecimento? Versículo 9. Aí ele fala no versículo 11, pelo que por lábios estrangeiros, por língua estranha, às vezes pessoas falam que isso é falar em línguas. Não, isso aqui ele está falando sobre juízo. Isso aqui não é língua estranha de dono do Espírito Santo. Por lábios estrangeiros, por língua estranha, Deus falará a este povo. Ou seja, Deus queria falar conosco. Deus queria falar com Israel, Deus queria falar com o seu povo em muitas épocas da história e hoje também. Deus quer falar sobre como nos preparar, como nos arrepender, como estar preparado para esses últimos dias. E ele fala, versículo 12, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então Deus tentou falar, mas as pessoas não quiseram ouvir. Então, Deus vai dar, versículo 14, ouvir a palavra do Senhor, homens escarnecedores, e olha só, agora presta atenção sobre a aliança. Então, o contexto é esse, Deus está falando sobre a embriaguez, Ele está falando sobre o povo dele que não está atento para ouvir a voz dele, não ouviram qual que é o caminho certo de descanso, e aí ele fala... Portanto, versículo 14, portanto, ouvia a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Isso tanto pode ser literal, então nós estamos falando sobre a última semana de Daniel. Nós estamos falando sobre, especificamente, algo que vai acontecer com o povo de Israel, com Jerusalém. Mas é claro que isso tem conexão com o que está acontecendo no resto do mundo, porque os últimos dias não vêm só sobre Israel, e não é o povo de Deus, não é só Israel, é a igreja também. Então tem muita conexão com o que está acontecendo em outros lugares, né? No povo de Deus em geral. Então ele fala, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo. Então, vamos pensar nas duas situações. Os que dirigem, os dirigentes da nação de Israel no tempo do fim, que provavelmente vão ser pessoas que nem conhecem a Deus, né? Israel é um estado secular. E também tem a ver com a igreja de maneira geral. Então, aí ele fala assim, versículo 15, dizeis, esses líderes, esses governantes dizem assim, fizemos aliança com a morte. O que ele quer dizer? Aliança com a morte? Fizemos aliança com a morte, com o inferno. Fizemos um acordo. Gente, são palavras fortes. Mas quando ele fala, ele firmará uma aliança com muitos durante uma semana. Olha só o que está dizendo. Quem que faz aliança com a morte? Não é aliança para morrer. Ele está dizendo, estão fazendo aliança para ficar livres da morte. Estão fazendo uma aliança com o inferno. Claro que eles não sabem que é o inferno. Mas estão fazendo uma aliança que é uma aliança do inferno, porque não é uma aliança com Deus. E o que é essa aliança que eles estão falando? Versículo 15 ainda, no meio. Quando passar o dilúvio do açoite, da tribulação, não chegará a nós. É como muitos até pensaram assim, né? O povo de Deus não vai adoecer dessa pandemia. Não é assim. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Pois pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. E Deus, aí versículo 6, ele fala assim, eu assentei em Sião uma pedra de esquina, que é Jesus, né?
Versículo 17: colocarei o juízo como a linha de medir, a justiça como prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então, eu não tenho tempo agora, nós vamos, nas semanas futuras, nós vamos estudar Daniel 11, que ele fala mais sobre essa questão de aliança, sobre a traição, mas eu só queria assim, fazer uma rápida relação aqui entre essas coisas que falam que vão acontecer na última semana de Daniel e as coisas que nós temos em outras passagens. Então, ele fala sobre uma aliança em Daniel 9. E essa aliança tem outras passagens, mas eu vou ficar nessa daqui, que ele fala sobre uma aliança que o povo de Israel está fazendo com a morte, no sentido assim, nós estamos protegidos. O que a gente imagina, o que Deus já mostrou em épocas passadas com a própria nação de Israel. Eles faziam aliança com o Egito, eles faziam aliança com a Síria para se protegerem contra a Babilônia. As pessoas acham, tanto as nações como muitas vezes a igreja entra nisso, nós fazemos uma aliança com alguém que não é do reino de Deus, mas é alguém que vai nos proteger no tempo do fim. E eu quero dizer em termos fortes, porque aqui é muito forte, nenhuma aliança com governos, com governantes, com partidos de direita ou de esquerda, com pessoas que se colocam como uma esperança que tudo vai melhorar, ou com outros países, países formam alianças, nós vamos, assim, lá no Oriente Médio, o próprio Israel, eu nem estou dizendo que é uma coisa errada, mas eles têm muito medo do Irã e estão fazendo aliança com outros países, como não chegaram ainda, mas com a Arábia Saudita, podem formar alianças com outros povos, e isso tem muitas passagens, Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitas passagens falando, Deus falando assim, não é para fazer aliança com poderes deste mundo, sejam governos, sejam outras nações, sejam até instituições. Nós não temos, o que eles acharam? Nós temos um seguro de vida, nós temos um seguro que vai nos proteger contra a tribulação. Eu estou salvo. Então, tem muito sentido quando as pessoas descrevem assim, o anticristo vai formar uma aliança de paz. E é outra passagem que eu não posso ler agora, mas Ezequiel 38, quando fala sobre Gog e Magog, ele fala que Gog vai invadir Israel num tempo, ainda fala assim, depois que Israel voltou das nações, voltou para a sua terra, eles vão habitar em segurança. Hoje Israel não habita em segurança, eles têm medo o tempo todo, mas a ideia é que vai haver uma aliança de paz que vai fazer com que eles sintam realmente segurança, e eu não sei como essas coisas vão acontecer, acontecer na prática, mas você pode pensar, a própria segurança nas defesas de armas nucleares, é uma defesa que não vai servir nos últimos dias. Uma defesa com os Estados Unidos, com poderes ocidentais, vai proteger Israel? Não vai proteger. Uma aliança com outras nações ali do Oriente Médio que vão fazer uma força contra os poderes do mal. Não vai proteger. Como que vai ser isso? Eu não sei, mas ele está falando sobre uma aliança que as pessoas, versículo 18 aqui em Isaías 28, a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite, que é da disciplina, do sofrimento, passar, sereis oprimidos por ele. Mas depois fala que o Senhor vai se levantar, que o Senhor vai defender, Mas tem um lugar, acho que em Isaías 10, que profetiza que Israel nunca mais vai colocar sua confiança na Síria, no Egito, em outros países. Então,
Então, enfim, essa é uma aliança falsa. 1 Tessalonicenses 5, acho que versículos 3 e 4, fala assim: quando todos estiverem falando em paz, então virá repentina destruição, como dores de parto, que a mulher está super bem, de repente vem as dores de parto sem que a pessoa esteja esperando. Então, tudo isso aí está falando então sobre essa aliança. A abominação da desolação, eu só quero falar que, já falamos um pouco sobre isso em outra aula, mas essa abominação, eu até li os outros textos em Daniel, Jesus fala, eu vou já ler sobre isso também, vamos ler agora. Rapidamente eu vou ler em Mateus 24:15 e depois em Lucas, e eu quero que vocês vejam aqui uma coisa bem interessante, até sobre aquilo que falamos na aula passada, sobre essa lacuna que existe entre um cumprimento e outro da profecia. Então lembra que Jesus estava falando em Mateus 24 sobre... os discípulos perguntaram, né, quando que o templo ia ser destruído, né, que Jesus falou que ele estava admirando o templo, ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra, eles queriam saber quando. Jesus falou sobre o princípio das dores, falou sobre perseguição, sobre guerras, sobre desastres naturais e tudo mais, e sobre o testemunho, né, que será dado em todo o mundo. Mas depois no versículo 15, Mateus 24:15, ele fala, quando virdes. Então isso é uma coisa muito importante, porque tem muitas coisas que nós não sabemos, mas tem algo que está aqui justamente para chamar a nossa atenção. E Jesus deu essa palavra aqui como sinal. Quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então fuja. Né? Aí ele fala sobre vocês não vão ter tempo, fujam rápido. Né? Versículo 21, pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Fala sobre falsos cristos, fala que vai ter falsos cristos que vão fazer grandes sinais e prodígios, né? E depois ele fala, como o relâmpago, versículo 27, como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre a abominação da desolação no lugar santo, que é um sinal que as pessoas precisam fugir, porque vem uma desolação, uma tribulação muito grande, e fala sobre falsos cristos, e se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E depois ele fala que a vinda dele virá, sinais no céu e tudo mais. Então ele faz uma relação. Então o que a gente entende disso? Primeiro, a abominação da desolação tem muito a ver com o que Antíoco Epifânio fez 167 anos, 165 anos antes de Cristo. Mas não cumpriu a profecia de Daniel, porque Jesus está falando sobre uma coisa futura, e ele está dizendo, a profecia de Daniel tem a ver com algo que vai acontecer no futuro. Agora, mesmo sendo algo que vai acontecer no futuro, será que Jesus não estava falando, como muitos acreditam, sobre a destruição de Jerusalém no ano 70? Vamos agora... lembre bastante o que fala aqui em Marcos 13 é bem paralelo, não vou ler, mas Lucas 21, veja só o que Jesus fala, é um texto bem paralelo também, mas ele fala algo, ele tem uma complementação aqui. Porque no início de Lucas 21, ele fala as mesmas coisas sobre o princípio das dores, ele fala sobre o evangelho que vai ser dado para todo mundo, ele fala aqui da perseguição, mas depois ele fala no versículo 20, Lucas 21, 20.
quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então, em Mateus 24, ele não fala sobre Jerusalém, ele fala sobre a abominação da desolação. Quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam, igual ele falou em Mateus 24. Fujam para os montes, né? Versículo 22, pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas, versículo 24, cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. Quando que aconteceu isso? No ano 70, no ano 135, né? Foram levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Haverá sinais no sol, e aí começa a falar da vinda de Jesus. Então, olha que coisa misteriosa que nós temos. Eu já mostrei na última aula, assim, aquele mistério de Jerusalém. Mostrei várias profecias que foram dadas sobre acontecimentos próximos, mas que também tinham um cumprimento lá na frente. Então, o próprio Jesus, ele dá uma profecia, ele fala para os discípulos a respeito de algo que aconteceria no ano 70, e muitos falam, alguns contestam, mas muitos falam que os seguidores, os discípulos de Jesus, quando os romanos vieram e cercaram Jerusalém, que muitos entenderam pelas palavras de Jesus que eles tinham que fugir. Eu já vi gente contestando, não sei até que ponto que a gente pode falar que realmente houve uma grande fuga por causa da profecia de Jesus, mas muitos têm falado sobre isso. Então, Jesus preparou o seu povo para saber, olha, vai ter uma abominação da desolação, vai ter Jerusalém cercada, mas ele fala claramente sobre algo que aconteceria, que Jerusalém será pisada até o tempo dos gentios se terminarem, isso foi o que aconteceu nesses últimos séculos e milênios, mas tem algo que não aconteceu. Na época dos romanos, a abominação da desolação no lugar santo não aconteceu. Não houve algo que pudesse dizer, olha, houve uma abominação da desolação. E se houve algo no sentido de desolação, de destruição, nós sabemos por outras profecias que tem um cumprimento futuro. Então, isso aqui é um grande exemplo daquilo que vai acontecer. Então, eu só queria mostrar assim, essas profecias de Jesus, Mateus 24, Lucas 21, para mostrar que nós temos o mesmo princípio e nós temos o mistério da tribulação final, que já aconteceu em várias épocas, mas especialmente nessa época do ano 70, e agora tem algo que vai acontecer no fim, porque nós temos muitas profecias depois dessa época dizendo que ainda aconteceria. Então, essa abominação da desolação, nós não sabemos exatamente o que é, eu só vou lembrar que em Daniel 7, o pequeno chifre fala coisas absurdas contra Deus. Daniel 8, o pequeno chifre também, ele se levanta contra o príncipe dos exércitos, ele derruba estrelas do céu, ele tem grande poder, ele tira, assim, toda essa ideia, o que nós temos nessa profecia, em várias profecias, é que o pequeno chifre, o anticristo, a manifestação plena do homem do pecado, vai alcançar uma medida de exaltação contra Deus que nunca se viu igual. Sempre houve, né, imperadores recentes, antigos, nós temos muitas pessoas que se levantavam contra Deus, mas a Bíblia fala sobre esse acontecimento final, e sobre os 3 anos e meio. Então nós temos esse cenário descrito em que Apocalipse fala, né, que os santos serão entregues em suas mãos,
Daniel 7. Então, todas essas falando sobre um anticristo que vai se levantar contra Deus. 2 Tessalonicenses 2 fala que ele vai se colocar no templo de Deus como se ele fosse Deus. Vai se assentar no trono de Deus como se ele fosse Deus. Então, tudo isso é o espírito de Satanás. O que aconteceu com Satanás? Ele se levantou contra Deus, quis ser mais do que o Altíssimo. Então, é isso que vai acontecer. Essa abominação da desolação é muito ligada, a cessação dos sacrifícios é muito ligado com essa afronta final contra Deus. Ele vai se levantar contra Deus. E aí, ligado com isso, nós temos esse aspecto aqui da assolação, que fala em Daniel 9, 27, que é perseguição e o objetivo é a purificação dos santos. Deus não está permitindo isso à toa, tem várias coisas que nós não entendemos, mas eu percebo que para ter realmente uma purificação da terra antes da volta de Jesus, o mal tem que se manifestar. Então ele permite, ele para de segurar. Existem coisas que seguram em muitos momentos em que um Hitler, um Stalin, ou pessoas de outras épocas, um Saddam Hussein, sei lá, qualquer tipo de personagem que você pode imaginar, pessoas que se levantavam e oprimiam e perseguiam, tinha um limite, e vai ter um limite no fim também. Mas Deus vai tirar o limite que impede o homem do pecado, que fala em 2 Tessalonicenses 2, de se manifestar. Mas isso vai ter um propósito de Deus, porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo, vai ter as duas testemunhas, vai ter a igreja vestida do sol, o povo de Deus vestido do sol, sendo protegido também, sendo um poder de Deus na terra. E Deus está purificando, Deus está demonstrando, como Ele demonstrou por Jesus, como Ele fez por meio de Jesus, que sofreu e foi até a cruz. Ele vai mostrar através do seu corpo esse princípio de manifestar a glória dele por meio do sofrimento. Então, a perseguição, a aparente vitória do anticristo contra os santos não é uma vitória, na verdade ele está sendo derrotado. E no fim nós temos a destruição determinada. Eu vou ler rapidamente os outros textos que falam sobre isso, Daniel, só para a gente conferir essa mesma profecia e também para a gente terminar pensando realmente nessa vitória final. Daniel 7 e versículo 7 fala assim, versículo 11, Daniel 7, versículo 11, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras de blasfêmia, palavras de exaltação, das grandes palavras que provinham do chifre, estive olhando até que o animal, o chifre, ele está nesse quarto animal, o quarto animal é o sistema, é o sistema político, é o sistema de Babilônia, e desse sistema sai o pequeno chifre, e o chifre fala grandes palavras, mas estive olhando até que o animal, a besta, assim, não é só um rei, um imperador, um governante que é julgado. O animal foi morto, seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Eu não vou ler, mas isso está em Apocalipse 19, Apocalipse 20, falam sobre isso também. No versículo, ainda em Daniel 7, ele fala, versículo 25, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos serão entregues em suas mãos. Mas versículo 26, o tribunal se assentará e para o destruir, para tirar seu domínio, para o destruir e desfazer até o fim. Então vai haver um final. Daniel 8, versículo 25, final do versículo 25. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será
quebrado. E no capítulo 11, versículo 45, no final do versículo 45, então virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, tudo isso está confirmando a vinda do Filho do Homem, Apocalipse 11, quando os reinos deste mundo se tornarão os reinos do seu Cristo. Então, essa destruição determinada, segundo Tessalonicenses 2, também fala que Jesus vai destruir esse ímpio com a sua vinda. Então, essa destruição do anticristo é ligado intimamente à volta do Filho do Homem com as nuvens do céu, né? Então tem muitas coisas mais que nós poderíamos colocar. Eu vou só falar rapidamente sobre esse diagrama que eu coloquei à sua disposição. Eu quero só explicar mais uma vez que esse diagrama foi elaborado por Mike Bickle, né, da casa do IHOP, né, da casa de oração. É um irmão que tem há anos estudado escatologia, tem muitos outros que estão estudando também, que fazem parte dessa comunidade. É interessante que alguns irmãos, assim como Joel Richardson, que faz parte de lá também, ele interpreta aqui nesse diagrama, que vocês podem ver, o começo das 70 semanas, ele coloca como 444 a.C. E, como eu falei, isso aí tem interpretações diferentes, até do Joel Richardson, que junto com ele interpreta como sendo... Joel Richardson que coloca como 444. E Mike Bickle coloca como 458. Mas tem divergências sobre isso. Mas isso não é o importante. Ele mostra que as 7 semanas, as 62 semanas, que formam embaixo 69 semanas, tem um intervalo profético, que é esse tempo de lacuna que nós falamos, e aí ele faz esse diagrama da última semana e até daqueles outros dias que falam em Daniel 12, que depois nós vamos chegar lá, né? Mas ele fala assim sobre uma semana, tá a primeira semana aqui no diagrama, mas seria uma semana, são 69 semanas, um intervalo e depois uma semana, a 70ª no fim. Ele coloca como anticristo confirmando a aliança no início, o anticristo cessando o sacrifício no meio e a segunda vinda, arrebatamento, como sendo no final. Depois tem esses períodos que fala em Daniel 12 de mais 35, de mais 30 dias, de mais 45 dias, que são também mais difíceis ainda de interpretar, e depois do milênio. E embaixo você tem a outra parte mais detalhado, né, da última semana. Então ele fala assim, os primeiros 3 anos e meio são de falsa paz e segurança. E aí tem vários textos, alguns que eu só mencionei, mas tem vários textos que falam, né, assim, ligado com a ideia de aliança, tem essa ideia de uma falsa paz, uma falsa segurança. E aí ele coloca aqui, né, que o anticristo confirma o pacto, o direito de Israel à terra, inicia o processo de reconstrução do templo e um senso de paz e segurança. Depois ele tem no meio o anticristo encerrando o sacrifício, e aí tem a grande tribulação, 1260 dias, e aí tem um tempo maior de 1290 dias, por causa do que fala em Daniel 12, e depois tem um período maior ainda, que é 1335 dias. Então, são aspectos que eu, particularmente, não tenho nenhuma luz específica, mas, como eu falei, assim, esses estudos são irmãos que têm passado muito tempo estudando. A minha palavra de cautela é somente, vamos tomar cuidado. Eu acho que eu já expliquei aqui sobre aliança, eu acho que tem muita coisa que faz sentido. Mas vamos só colocar, eu quero, nessa palavra final de cautela, essa última semana fala sobre cessar o sacrifício. Por causa de cessar o sacrifício, subentende-se que vai ter um terceiro templo.
Mas eu quero dizer assim que isso não está explícito. Eu concordo que se vai cessar o sacrifício, você imagina que para cessar o sacrifício tem que ter recomeçado. E tanto é que a parte mais embaixo, abaixo do diagrama da última semana, tem um período que chama 85 meses. Que 84 meses, que são 7 anos, mais um mês de 30 dias, ok? Então são esses períodos que tem em Daniel 12. Ele fala de 1290 dias, que são os 3 anos e meio mais um mês, e ele fala de 1335 dias, que tem mais 45 dias, né? Mas essas coisas são bem sujeitos a interpretações, realmente eu não sei. Mas embaixo ele tem, lembra que nós estudamos um período em Daniel 8, que ele fala de 2.300 dias. Esses 2.300 dias é um pouco menos do que os 7 anos. Então, ele coloca isso como... a ideia seria a seguinte: no início dos 7 anos, o anticristo autoriza, faz uma paz, libera para a reconstrução do templo. E depois de 9 meses, aí também tem algumas questões por causa dos 30 dias finais, mas tem um período aí em que os sacrifícios estão acontecendo, que são esses 33 meses embaixo. Então, o que é 2.300 dias? São 6 anos e 4 meses, ou 6 anos e 3 meses. Isso aí é por causa dos 30 dias no final. Mas a ideia é que no início dos 7 anos, liberou para reconstruir o templo. Depois de 8, 9 meses, começa o sacrifício. Mas nada disso é muito claro. São implicações, são interpretações. Então, isso aqui é útil? Mas isso aqui não é uma coisa dogmática, isso aqui não é uma coisa... Eu não tenho certeza sobre tudo isso. Acho que é um dos melhores diagramas que eu já achei. Acho que os irmãos que fizeram isso, fizeram com muito estudo, com muita oração. Eu acho que vale a pena a gente considerar, mas essas coisas não são coisas finais. A ideia é que, se você vê o templo sendo reconstruído, você sabe que algo muito profético está acontecendo. Se você vê os sacrifícios, a ideia é assim, que 9 meses, né, começou 7 anos, né, com essa falsa paz. Aí, 9 meses depois, já reconstruiu o templo, começam os sacrifícios. Então, aí, depois de começar os sacrifícios, seria 2.300 dias até o fim. Mas no meio da semana, dos 7 anos, vai parar o sacrifício. Então, vai começar os sacrifícios, depois vai parar. Então, está tudo diagramado aqui. Eu sei que se você não tiver com o diagrama na sua frente, você não está entendendo nada. Mas assim, mesmo olhando, fica confuso, fica difícil de entender. Mas isso aqui é uma coisa para você estudar, uma coisa para analisar. E eu não estou dando muita ênfase. Eu acho importante entender os 70 semanas. Acho importante entender assim, o que está falando sobre a última semana. Mas esses detalhes... Ok, faz sentido, acho que tem bastante sentido, mas são coisas que eu colocaria assim: Deus, vamos continuar em oração, vamos continuar entendendo, e eu quero focar nas coisas mais importantes. E nós vamos continuar estudando, não sei se ainda na semana que vem ainda vou arrematar algumas coisas, mas logo nós vamos começar a última visão de Daniel, que na verdade são os 3 capítulos finais. Então, nós vamos estudar capítulos 10, que é uma visão que Daniel tem, muito, muito preciosa essa visão, e depois 11 e 12, que é uma coisa contínua. Os 3 capítulos são contínuos, mas a visão que ele recebeu sobre os tempos finais tem 11 e 12, e vai continuar falando sobre isso. Então, nós não encerramos esse assunto. Tem várias coisas que nós vamos continuar. O Daniel 11 é o capítulo que tem mais detalhes, né? Nós vimos que esse de Daniel 9 é muito resumido, é muito condensado. Então,
Nós vamos continuar estudando, mas Deus reservou muitas coisas ao seu conhecimento. Ter esse mapa aqui em si não vai nos preparar para o fim. Eu não sei, eu sinceramente eu estou falando como alguém que realmente está dizendo, Deus, eu vou saber que começou a contagem dos 7 anos finais porque reconstruiu o templo? Eu não sei. Eu vou saber que começou os 2.300 dias porque começou a oferecer sacrifícios? Eu não sei. Eu vou saber exatamente o que é a abominação da desolação, que marca o meio da semana, que começa os 3 anos e meio finais? Eu não sei. Eu entendo que Deus deu essas coisas como sinais, então eu vou ficar muito atento. Claro que se tiver um terceiro templo, é um sinal muito forte. A minha palavra de alerta é: não vamos ficar fechados. Se não é exatamente isso, eu não sou a favor de espiritualizar. Está falando isso, mas não tem nada a ver com o povo de Israel, não tem nada a ver com o sacrifício. Eu não sei. Tudo que aconteceu nas 70 semanas foi bem literal. Por que a última semana não seria? Mas o que eu quero dizer é, eu sei que não são todos que vão perceber que estamos no tempo do fim. Não são todos que vão identificar o anticristo. Não vai ser algo tão fácil como não colocar um chip na sua mão para evitar a marca da besta. Não é tão exterior, não é tão simples. Então, que Deus nos ajude. A preparação é realmente o nosso coração, um coração sábio, prestando atenção sim, estudando sim, olhando para todas essas coisas e procurando entender os princípios e o que Deus realmente quer nos falar sobre esse tempo do final. Talvez eu volte na semana que vem a falar um pouquinho mais sobre essa mensagem, essa necessidade de dores de parto. Por que a igreja também precisa passar pela morte? Por que a igreja também precisa ter essas dores de parto como Jesus? Como é interessante que Jesus ficou 3 anos e meio e tem 3 anos e meio no fim. Então, tudo isso tem grande significado e que nós possamos ter corações abertos para o Senhor. Deus, nós estamos diante de Ti, não queremos sair desse estudo, de nenhum estudo, achando que nós temos todas as respostas e que resolvemos todos os mistérios, porque tudo depende do nosso andar contigo. Se eu não estiver andando como Daniel, e Daniel depois de ouvir essas coisas, ele ficava confuso, ele jejuava, ele ficava doente, ele buscava, ele não achava que ele estava cheio de sabedoria e tinha todas as respostas, porque o Senhor tinha mandado Gabriel para falar com ele. Mas Senhor, então nós muito mais, que não recebemos isso diretamente, estamos lendo na palavra, estamos aproveitando estudos que outras pessoas fizeram e que também abrem um caminho para nós. Mas nós queremos, com todo o coração, nós queremos ter um coração sábio, um coração dedicado a Ti, Senhor. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos coloque no nosso lugar, que possamos estar prontos para tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesses últimos dias e que nós possamos ter ouvidos atentos para Ti. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.